A guerra intergaláctica terminou da forma mais silenciosa possível. Não houve comemorações, nem anúncios de vitória ecoando pelo espaço. Apenas sistemas devastados, estrelas marcadas por cicatrizes de batalhas e os restos de uma espécie que acreditou que poderia sobreviver entre potências muito maiores. A humanidade perdeu a guerra antes mesmo de entender todas as regras. Planetas humanos foram destruídos de forma sistemática. Colônias foram apagadas dos registros oficiais, rotas comerciais humanas foram interditadas e qualquer vestígio da presença da espécie foi tratado como risco estratégico. Para a frota estelar vencedora, a humanidade não representava mais uma ameaça, apenas um erro que precisava ser corrigido. A decisão final não foi movida por ódio, foi tomada em conselhos frios, baseados em probabilidades e precedentes históricos. Outras raças haviam sido exterminadas antes, outras seriam depois. A humanidade tornou-se apenas mais um nome riscado da lista de civilizações ativas da galáxia. Quando a guerra terminou oficialmente, a espécie humana já era considerada funcionalmente extinta. Seus mundos estavam mortos, sua cultura dispersa e sua história reduzida a arquivos selados. Para o universo, os humanos haviam chegado longe demais e pago o preço final por isso. Em meio aos destroços da guerra, algo foge aos cálculos da frota estelar vencedora. Durante varreduras finais em sistemas considerados totalmente neutralizados, sensores detectam sinais biológicos inesperados em uma nave humana à deriva. Não se trata de uma colônia escondida, nem de um grupo organizado, é apenas um único sobrevivente. Para os comandantes da frota, aquela descoberta não representa um problema imediato, mas também não pode ser ignorada. O protocolo é claro. Espécies derrotadas não devem deixar remanescentes capazes de se reorganizar. Ainda assim, eliminar um único humano parece, para muitos, um desperdício desnecessário em um universo que já sangrou demais. O humano é resgatado sem cerimônia. Não recebe honras nem compaixão. É tratado como um artefato vivo de uma guerra encerrada, algo que precisa ser catalogado antes de qualquer decisão final. Seu nome, sua origem e sua patente deixam de importar. Nos registros da frota, ele passa a ser identificado apenas como o último. Alguns oficiais defendem sua execução imediata para evitar precedentes perigosos. Outros enxergam nele uma oportunidade política, um símbolo de integração, uma prova de que a frota estelar não extermina por crueldade, mas por necessidade. No fim, vence a opção mais conveniente. O humano não é libertado, nem condenado. Ele é incorporado. Não como igual, mas como exceção. Um sobrevivente tolerado, vivendo entre aqueles que destruíram tudo o que ele conhecia, carregando a consciência incômoda de que sua existência só continua porque naquele momento foi considerada útil. A incorporação do humano à frota estelar não acontece por escolha, mas por imposição. Ele recebe treinamento acelerado, implantes de tradução neural e acesso limitado à tecnologia alienígena. Tudo é feito para que ele funcione como uma peça útil dentro da máquina militar vencedora, nunca como alguém que realmente pertence àquele lugar. As espécies que compõem a frota o observam com curiosidade controlada. Algumas o veem como um resquício de uma ameaça extinta, outras como um experimento vivo. Há também aquelas que participaram diretamente da destruição dos mundos humanos e agora marcham ao lado dele como se nada tivesse acontecido. Nenhuma pede perdão, nenhuma oferece explicações. O humano aprende rapidamente que dentro da frota não existe igualdade. Ele recebe missões de alto risco, atua em zonas instáveis e é sempre o primeiro a ser enviado e o último a ser retirado. Oficialmente, isso é justificado por sua adaptabilidade biológica. Na prática, ele é descartável. Ainda assim, ele sobrevive. Missão após missão, batalha após batalha, o último humano prova ser eficiente, silencioso e preciso. Isso fortalece a narrativa da frota estelar de que a integração foi um sucesso, um símbolo de que até uma espécie derrotada pode servir a uma ordem maior.
O que ninguém percebe é que enquanto executa ordens e aprende a operar as naves da frota, o humano também observa. Ele estuda hierarquias, conflitos internos e dependências estratégicas. Cada batalha vencida ao lado da frota não apaga seu passado, apenas o aproxima do momento em que tudo o que ele aprendeu deixará de ser apenas sobrevivência. Com o passar dos ciclos, o humano é designado a missões conjuntas com espécies que tiveram papel direto na aniquilação da humanidade. Ele reconhece símbolos, padrões de armamentos e estratégias que já viu antes, não em simulações, mas nos céus dos mundos humanos em chamas. Cada detalhe confirma algo que ele já sabia. Seus companheiros de frota são também seus carrascos. Nas batalhas, não há espaço para confronto emocional. Ordens são dadas, alvos são marcados e planetas considerados instáveis são neutralizados sem hesitação. O humano participa dessas operações como qualquer outro soldado, disparando contra inimigos que muitas vezes estão apenas repetindo o mesmo erro que a humanidade cometeu ao desafiar a frota estelar. Para os oficiais alienígenas, essa convivência é vista como prova definitiva de lealdade. Eles acreditam que, ao futar ao lado dos responsáveis pela queda de sua espécie, o humano tenha superado qualquer desejo de vingança. O silêncio dele é interpretado como aceitação. Mas, por dentro, cada missão se transforma em um lembrete brutal do que foi perdido. Ele entende agora como a frota estelar pensa, como escolhe seus alvos e como justifica a destruição total de uma civilização em nome da estabilidade galáctica. A mesma lógica que exterminou os humanos continua sendo aplicada, apenas com novos nomes e novas espécies. Ao lutar ao lado dos carrascos, o último humano não está se tornando um deles. Ele está aprendendo exatamente como a galáxia decide quem merece continuar existindo. Após o fim oficial da guerra, a frota estelar passa a se apresentar como a guardiã da ordem galáctica. Patrulhas constantes, zonas de exclusão e protocolos rígidos são implantados em sistemas recém-conquistados. Para o restante da galáxia, a narrativa é clara. A guerra acabou e a paz foi restaurada. Mas visto de dentro, o humano percebe que essa paz não passa de uma suspensão temporária do caos. As espécies vencedoras não confiam umas nas outras. Antigas rivalidades continuam vivas, apenas contidas por acordos frágeis e pela ameaça constante da força militar conjunta. A frota estelar não une a galáxia por harmonia, mas por medo. Em missões de patrulha, o humano testemunha mundos inteiros vivendo sob ocupação permanente. Civilizações são autorizadas a existir apenas enquanto não representarem risco estratégico. Qualquer avanço tecnológico fora do controle da frota é tratado como potencial ameaça. A galáxia não é governada pela paz, mas pela vigilância. A guerra intergaláctica terminou da forma mais silenciosa possível. Não houve comemorações, nem anúncios de vitória ecoando pelo espaço. Apenas sistemas devastados, estrelas marcadas por cicatrizes de batalhas e os restos de uma espécie que acreditou que poderia sobreviver entre potências muito maiores. A humanidade perdeu a guerra antes mesmo de entender todas as regras. Planetas humanos foram destruídos de forma sistemática. Colônias foram apagadas dos registros oficiais, rotas comerciais humanas foram interditadas e qualquer vestígio da presença da espécie foi tratado como risco estratégico. Para a frota estelar vencedora, a humanidade não representava mais uma ameaça, apenas um erro que precisava ser corrigido. A decisão final não foi movida por ódio, foi tomada em conselhos frios, baseados em probabilidades e precedentes históricos. Outras raças haviam sido exterminadas antes, outras seriam depois. A humanidade tornou-se apenas mais um nome riscado da lista de civilizações ativas da galáxia. Quando a guerra terminou oficialmente, a espécie humana já era considerada funcionalmente extinta. Seus mundos estavam mortos, sua cultura dispersa e sua história reduzida a arquivos selados. Para o universo, os humanos haviam chegado longe demais e pago o preço final por isso. Em meio aos destroços da guerra,
Algo foge aos cálculos da frota estelar vencedora. Durante varreduras finais em sistemas considerados totalmente neutralizados, sensores detectam sinais biológicos inesperados em uma nave humana à deriva. Não se trata de uma colônia escondida, nem de um grupo organizado, é apenas um único sobrevivente. Para os comandantes da frota, aquela descoberta não representa um problema imediato, mas também não pode ser ignorada. O protocolo é claro: espécies derrotadas não devem deixar remanescentes capazes de se reorganizar. Ainda assim, eliminar um único humano parece, para muitos, um desperdício desnecessário em um universo que já sangrou demais. O humano é resgatado sem cerimônia, não recebe honras nem compaixão. É tratado como um artefato vivo de uma guerra encerrada, algo que precisa ser catalogado antes de qualquer decisão final. Seu nome, sua origem e sua patente deixam de importar. Nos registros da frota, ele passa a ser identificado apenas como o último. Alguns oficiais defendem sua execução imediata para evitar precedentes perigosos. Outros enxergam nele uma oportunidade política, um símbolo de integração, uma prova de que a frota estelar não extermina por crueldade, mas por necessidade. No fim, vence a opção mais conveniente. O humano não é libertado, nem condenado. Ele é incorporado, não como igual, mas como exceção. Um sobrevivente tolerado, vivendo entre aqueles que destruíram tudo o que ele conhecia, carregando a consciência incômoda de que sua existência só continua porque naquele momento foi considerada útil. A incorporação do humano à frota estelar não acontece por escolha, mas por imposição. Ele recebe treinamento acelerado, implantes de tradução neural e acesso limitado à tecnologia alienígena. Tudo é feito para que ele funcione como uma peça útil dentro da máquina militar vencedora, nunca como alguém que realmente pertence àquele lugar. As espécies que compõem a frota o observam com curiosidade controlada. Algumas o veem como um resquício de uma ameaça extinta, outras como um experimento vivo. Há também aquelas que participaram diretamente da destruição dos mundos humanos e agora marcham ao lado dele como se nada tivesse acontecido. Nenhuma pede perdão, nenhuma oferece explicações. O humano aprende rapidamente que dentro da frota não existe igualdade. Ele recebe missões de alto risco, atua em zonas instáveis e é sempre o primeiro a ser enviado e o último a ser retirado. Oficialmente, isso é justificado por sua adaptabilidade biológica. Na prática, ele é descartável. Ainda assim, ele sobrevive. Missão após missão, batalha após batalha, o último humano prova ser eficiente, silencioso e preciso. Isso fortalece a narrativa da frota estelar de que a integração foi um sucesso, um símbolo de que até uma espécie derrotada pode servir a uma ordem maior. O que ninguém percebe é que enquanto executa ordens e aprende a operar as naves da frota, o humano também observa. Ele estuda hierarquias, conflitos internos e dependências estratégicas. Cada batalha vencida ao lado da frota não apaga seu passado, apenas o aproxima do momento em que tudo o que ele aprendeu deixará de ser apenas sobrevivência. Com o passar dos ciclos, o humano é designado a missões conjuntas com espécies que tiveram papel direto na aniquilação da humanidade. Ele reconhece símbolos, padrões de armamentos e estratégias que já viu antes, não em simulações, mas nos céus dos mundos humanos em chamas. Cada detalhe confirma algo que ele já sabia. Seus companheiros de frota são também seus carrascos. Nas batalhas, não há espaço para confronto emocional. Ordens são dadas, alvos são marcados e planetas considerados instáveis são neutralizados sem hesitação. O humano participa dessas operações como qualquer outro soldado, disparando contra inimigos que muitas vezes estão apenas repetindo o mesmo erro que a humanidade cometeu ao desafiar a frota estelar. Para os oficiais alienígenas, essa convivência é vista como prova definitiva de lealdade. Eles acreditam que, ao futar ao lado dos responsáveis pela queda de sua espécie, o humano tenha superado qualquer desejo de vingança. O silêncio dele é interpretado como aceitação. Mas, por dentro,
cada missão se transforma em um lembrete brutal do que foi perdido. Ele entende agora como a frota estelar pensa, como escolhe seus alvos e como justifica a destruição total de uma civilização em nome da estabilidade galáctica. A mesma lógica que exterminou os humanos continua sendo aplicada, apenas com novos nomes e novas espécies. Ao lutar ao lado dos carrascos, o último humano não está se tornando um deles. Ele está aprendendo exatamente como a galáxia decide quem merece continuar existindo. Após o fim oficial da guerra, a frota estelar passa a se apresentar como a guardiã da ordem galáctica. Patrulhas constantes, zonas de exclusão e protocolos rígidos são implantados em sistemas recém-conquistados. Para o restante da galáxia, a narrativa é clara. A guerra acabou e a paz foi restaurada. Mas visto de dentro, o humano percebe que essa paz não passa de uma suspensão temporária do caos. As espécies vencedoras não confiam umas nas outras. Antigas rivalidades continuam vivas, apenas contidas por acordos frágeis e pela ameaça constante da força militar conjunta. A frota estelar não une a galáxia por harmonia, mas por medo. Em missões de patrulha, o humano testemunha mundos inteiros vivendo sob ocupação permanente. Civilizações são autorizadas a existir apenas enquanto não representarem risco estratégico. Qualquer avanço tecnológico fora do controle da frota é tratado como potencial ameaça. A galáxia não é governada pela paz, mas pela vigilância.